E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, o vídeo de hoje ele vai ser polêmico, ele vai trazer tretas. Por quê? Porque eu vou dar minha opinião sobre a série Resident Evil que foi lançada lá no Netflix. Mas antes da gente começar com a treta, antes da gente começar com a polêmica, já vai deixando o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A série Resident Evil foi lançada na Netflix no dia 14 de julho e se passa anos após um surto viral que acabou causando o apocalipse mundial. E na tentativa de tornar o mundo melhor, Jade Wesker e vários outros sobreviventes procuram formas de sobreviver e conseguir derrubar aqueles que foram responsáveis por esse apocalipse. E claro, galera, que para vocês conseguirem entender a nota que eu vou dar lá no final, eu preciso trazer um contexto aqui para vocês. Tá bom. A série Resident Evil é baseada em uma franquia de jogos de mesmo nome que foi lançada pela Capcom, e o primeiro jogo foi lançado lá em 1996, ou seja, bota ano nisso. E desde lá essa franquia acabou se consagrando na cultura pop como uma referência direta a zumbis. E é claro que quando algo faz muito sucesso fora dos cinemas, a galera já vê a oportunidade de ganhar um dinheirinho e aí faz uma adaptação para o cinema. E foi isso que Paul W.S. Anderson fez, porque em 2002 ele lançou Resident Evil, o Hóspede Maldito. Agradando a uns e revoltando principalmente os fãs dos games, essa franquia teve 6 longas que arrecadaram cerca de 1,2 bilhão de dólares. Mas qual foi a questão? Lembra que eu falei que revoltou a galera dos games? Por que teve essa revolta? Nesse filme, ele usou apenas 10% da história dos games. E aí, isso fez com que os fãs ficassem muito chateados. A começar pelo simples fato de que a protagonista dos filmes de Anderson se chama Alice. Ela não existe nos jogos de Resident Evil. Quando a galera ouviu falar que seria feito uma adaptação para os cinemas, todo mundo ficou esperando o quê? Vou assistir Resident Evil nos cinemas porque vai ser uma adaptação dos games. A gente vai ver coisas dos games e aí a gente vai gostar muito. Entretanto, eu preciso dar créditos a Anderson, porque assim, apesar dele ter usado pouco da história base dos jogos, ele criou muita coisa. E muitas coisas que ele criou ficaram bacanas pra tela, e ele acabou introduzindo elementos para esse mundo de zumbis que foi criado lá nos games. E como se a decepção dos fãs dos games de Resident Evil não pudesse piorar, ela piorou. Porque em 2021 foi lançado o filme Resident Evil Welcome to Raccoon City. E esse filme ele não tem nada a ver com as produções de Anderson, tá? Não tem nada a ver com os filmes que Milla Jovovich fez. Nesse filme, os produtores disseram assim: galera, esse filme vai ser muito fiel aos games. Então, a galera que gostou dos jogos, com certeza vai gostar do filme. E a gente também vai agradar aqueles que nunca ouviram falar do game e que só gostam de um bom filme de zumbi. Sim. Então parecia perfeito, né? Parecia uma coisa, poxa, a gente vai agradar os fãs, mas a gente vai agradar também quem não conhece a saga. Só que... Ai, Baby Yoda, sabe quando a notícia é muito boa, o santo ele desconfia, né? E a galera que já tinha visto as produções de Resident Evil não ficou tão empolgada assim, não. E assim, apesar do longa ter sido um pouco mais fiel aos games, de fato, ele trouxe ambientações iguais às dos games, ele trouxe os personagens icônicos dos games. Essa adaptação, ela foi muito, mas muito ruim, porque a história era péssima, as atuações eram muito ruins, inclusive os atores que foram escalados para fazer os personagens icônicos, eles não se pareciam fisicamente com esses personagens, então isso já desagradou. O filme, ele se baseava mais em easter egg e em fanservice do que em história mesmo, o que só deixou a galera mais revoltada ainda. E dada toda essa miséria que foi esse contexto de Resident Evil, vocês já devem ter imaginado qual foi a minha reação e a do Baby Yoda quando a gente descobriu que teria uma série da Netflix. Exatamente, zero. A gente não criou muitas expectativas, a gente já imaginava que seria um fracasso. Bagaceira! E o que eu preciso dizer pra você, fã dos games, que ainda não assistiu a série, você vai sentir saudade dos filmes estrelados por Milla. E a primeira coisa que eu já vou trazer pra vocês, que foi uma coisa que me incomodou muito, é o fato da série usar elementos dos jogos quando ela quer. Quando ela não quer, quando não faz sentido, ela não usa. E ela não explica. Então ela não explica por que nesse momento ela tá utilizando a história do jogo e por que de uma hora pra outra ela simplesmente parou de usar e inventou uma coisa própria. Não tem justificativa, o que deixa você simplesmente muito perdido, principalmente se você é fã dos jogos. E como eu disse anteriormente, Resident Evil ficou consagrado na cultura pop justamente pelos seus elementos de terror que estavam relacionados a zumbis. Mas o que foi que a produção da série fez? A Netflix entrou em contato comigo e disse que quer uma série de Resident Evil. Só que esse negócio de zumbi já tá muito batido, então a gente vai fazer uma série de Resident Evil sem zumbis. Mas, senhor, qual é que vai ser a ameaça então, já que não vai ter zumbi? Já sei!
a gente vai chamar ele de Zeros. Tipo, hã? Como assim? Como é que uma série que é conhecida por ter zumbis não vai ter zumbi? Você vai mudar o nome de zumbi pra Zero? Como? É assim, uma ideia tão absurda e tão ridícula que chega a ser revoltante. É verdade. E se você acha que as coisas não têm como piorar, elas têm. Por quê? Porque a série ela trabalha com duas linhas do tempo, uma no passado e outra no futuro, tipo Dark. E aquela coisa, uma hora a gente tá no passado, outra hora a gente tá no futuro e tal, mas isso não seria um problema se o roteiro fosse bom, porque ele poderia mostrar informações, mas que deixasse a gente, sabe, curioso para poder saber o que foi que aconteceu lá no passado, para que as coisas chegassem onde chegaram. Só que o roteiro ele não consegue fazer isso. E assim, não dá nem tempo de criar aquelas teorias da conspiração, não dá nem para poder a gente ficar se perguntando e a gente ficar entretido com esse mistério e com as teorias que a gente cria na nossa cabeça, porque ele simplesmente sai se atropelando, ele vai jogando os fatos e atropelando, ele não deixa a gente se prender a isso, e aí é atropelo por cima de atropelo. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Parece carro, Júnior! E aí é graças a esses atropelos que os personagens da história não são nada desenvolvidos. Eu acredito o seguinte, que o protagonista dessa série deveria ser Albert Wesker, inclusive é um dos personagens mais mostrados durante os trailers e é um dos personagens mais mostrados também nos posters que foram divulgados. Só que o que acontece? Ele acaba virando um coadjuvante na história, porque os fatos que foram revelados no futuro sobre o personagem fazem com que a linha do tempo passada, que é a linha que ele tem maior protagonismo, ele fique apagado, porque a gente já sabe o que vai acontecer no futuro, a gente já sabe qual é o desfecho, a gente já sabe quais são as coisas, e aí apagou todo o brilho do personagem lá no passado. E aí eu assistindo a série, eu fiquei com aquela coisa de que talvez durante a reunião eles ficaram se perguntando quem seria o protagonista. E aí eles decidiram que seria Jade Wesker, que pra mim foi um dos maiores erros que a série podia ter cometido. E esse erro se deve à construção do roteiro, tá? Por quê? Porque lá no passado, a Jade Wesker que é mostrada, a gente até consegue se apegar um pouco a essa personagem, apesar dela ser uma menina rebelde, uma pessoa irreverente e tal, a gente até consegue se apegar a ela. Só que como fica passado e futuro, a Jade Wesker do futuro, ela é simplesmente ridícula. Ela é uma personagem totalmente antipática, é uma pessoa que você fala assim, minha querida, morra logo, pelo amor de Deus, porque ninguém aguenta mais assistir você, ninguém aguenta ver mais você. Que deselegante! Né? Porque é de uma atuação fraca, é de uma construção de personagem que teria que ser um herói tão podre, tão medonha, que simplesmente vai você ficar, volta pro passado porque lá as coisas estão mais divertidas. Então como é que você bota a personagem principal, a heroína, pra ser insuportável? Não tem lógica. Eu acho que quando chega lá pelo terceiro episódio, o roteiro ele já vê que ele não vai conseguir prender sua atenção, então ele vai jogando informações, vai jogando coisas pra poder ver o que é que vai conseguir prender sua atenção. Mas assim, nem essa coisa frenética de estar jogando informações consegue prender você, porque é tudo tão raso, é tudo tão mal desenvolvido, parecem rascunhos, sabe, de ideias. As coisas conseguem piorar ainda mais porque a falta de profundidade do roteiro ela fica evidenciada pelos episódios longos. Os episódios são tão longos, com cerca de 1 hora, 50 minutos, eles são tão longos que o espectador ele percebe que o trem já descarrilhou há muito tempo. E assim, galera, se por um lado os filmes de Anderson eles deixavam explicitamente claros que eles não tinham comprometimento com a saga dos jogos, a série ela tenta agradar a galera dos jogos e tenta agradar quem não conhece os jogos, mas falha miseravelmente nos dois. Porque ela acaba dizendo que vai se comprometer com algo, mas acaba não se comprometendo com nada. E na visão de quem joga os jogos e conhece os jogos, eu até entendi algumas referências, alguns easter eggs, entendi a ideia por detrás de algumas situações que eles quiseram trazer, mas não souberam explicar direito. Mas a questão é que tudo isso ficou perdido em uma história rasa que só insulta a grandeza e a longevidade dos jogos de Resident Evil. Mas você pode estar, Iago, então você tá falando de jogos, você tá falando na sua visão de uma pessoa que conhece os jogos e tal. Eu não conheço os jogos, eu nunca nem ouvi falar disso, então eu acho que eu vou gostar. Então, você se lembra que eu disse que a história se compromete sem se comprometer? Pois é, porque o roteiro ele cita coisas que aconteceram em um passado bem distante, mas ele só cita por cima, e que é uma coisa muito importante para você entender o que tá acontecendo na série, tanto na linha do passado quanto na linha do futuro. Quem jogou os jogos entendeu. Quem jogou os jogos pegou a referência, entendeu o que eles estão querendo dizer. Mas você que não jogou jogos e que não conhece a história, vai ficar uma coisa assim muito por cima, que você vai ficar, não entendi.
como assim é algo importante para a série toda que eles explicaram, quer dizer, que eles colocaram em minutos. Então, você que não conhece os jogos não vai entender. Então, você entendeu agora? O roteiro ele tenta agradar aos fãs dos jogos, não consegue, e tenta agradar a quem não jogou os jogos, mas também não consegue. Então, é simplesmente não agradar ninguém. Eu estou no limite, Brasil. E para não dizer que eu não gostei de nada, eu gostei da personagem Evelyn, que é a vilã da história, né? A atriz, ela conseguiu fazer uma atuação muito bacana, porque dá aquele ar sarcástico, dá aquele ar debochado que um vilão raiz mesmo, ele tem isso, e é uma coisa que acaba prendendo sua atenção, acaba te prendendo muito. Mas as notícias boas acabam por aí. E se você tá achando que eu fui muito cruel, vamos pro Rotten Tomatoes, porque na semana logo após a estreia, Rotten Tomatoes já deu o seu veredito e os críticos deram 53% de aprovação, e eu achei uma aprovação alta. Apesar de na plataforma 53% não ser uma boa avaliação dos críticos, eu achei alto, ou seja, mais da metade da galera que assistiu curtiu, mas a audiência, a fada sensata chamada audiência, deu apenas 22% de aprovação, ou seja, mostrou o quão lixo é essa produção. Com o nome de peso, a nova série da Netflix, ela deixa muito a desejar, tanto para aqueles que são fãs da franquia de Resident Evil, como para aqueles que só querem uma boa série de zumbis. Um roteiro raso que acaba sendo evidenciado por episódios muito longos, a série Resident Evil ela não consegue dizer para que veio e simplesmente não cria aquela conexão entre audiência e personagens. E aí, por conta desse caos todo, por conta de toda essa loucura, eu e Iago dou apenas uma almofadinha para essa série, porque eu achei ela muito ruim em vários aspectos. Eu fiquei entediado em muitos momentos, eu fiquei sem saco para poder assistir, mas eu tinha que assistir para poder entender onde é que eles queriam chegar, e eles não chegaram em lugar nenhum. Olha que deboche. E se houver segunda temporada eu vou assistir? Vou. É porque eu gosto de sofrer? Talvez, mas é porque eu acho que de fato eles têm ideias interessantes ali, eles têm coisas que podem ser bem desenvolvidas. E para isso, basta pegar as ideias dos jogos e trazer para essa série, porque aí eles vão conseguir dar uma injeção de T-vírus nesse cadáver chamado Resident Evil, série lançada pela Netflix, e finalmente trazer ele de volta à vida. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não curtiu, curte agora, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a série. Então é isso, valeu!